Boa tarde, colegas. Nós queremos dizer para vocês que nós entramos na Justiça para impedir o retorno às aulas e também colocamos nessa peça a impossibilidade dos diretores serem responsabilizados pela reabertura das escolas, quando se necessitaria, sim, de técnicos sanitários que pudessem dar o aval de que tudo estava ok sanitariamente, já que nós não somos da área. Eu quero chamar aqui o nosso advogado, o advogado Pedro Magadan, que vai falar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu com essa ação que entramos. Muito bem. Boa tarde, professora, presidente Lenir, boa tarde a todos. Nós obtivemos hoje de manhã, né, uma liminar numa ação civil pública ajuizada pelos CEPERS, que não concedeu exatamente o que nós pedíamos no primeiro momento, né? Que nós pedíamos o não retorno das aulas, porque entendemos que não há, neste momento, segurança, não só uma segurança em relação à transmissão do vírus em relação aos professores, servidores de escola, os estudantes e seus familiares, mas como o contingente das pessoas ligadas à educação retornando para a sala de aula, para as aulas presenciais, significaria um grande número de pessoas que colocaria toda a sociedade em risco. O juiz não deu essa liminar que nós pedíamos, de não retorno imediato, mas ele reconheceu um pedido alternativo que nós fizemos, que era para afastar a responsabilidade dos diretores de escola, principalmente, que o governo exigia que assinasse uma autodeclaração de conformidade sanitária, né? Nós entendemos que não é papel da administração assinar esse documento, esse é um documento técnico, né? Os professores e os membros da direção e da limpeza da escola, que eventualmente compõem o Centro de Operação Emergencial, o COE local, né? Eles podem vir a implementar, executar o plano de contingência, mas eles não podem dar um alvará de que o plano está corretamente, que está tudo certo e que há segurança para retorno. Isso é uma fiscalização que tem que ser feita por alguém da área técnica. E foi justamente isso que o juiz reconheceu, que essa autodeclaração é ilegal e que deve um técnico do Estado ir em cada uma das escolas para conferir se o plano foi realizado, se ele foi aprovado, se os EPIs chegaram na escola e se a escola realmente está apta para retomar os alunos com segurança. E é esse responsável técnico que vai dar um documento. E só depois disso, então, é que a escola poderia abrir. E não da forma como o governo queria abrir, né? Sem EPI, sem plano, praticamente, de uma forma completamente desorganizada, né? Então, o pedido alternativo foi uma vitória, porque traz mais segurança, né? Mas nós ainda estamos avaliando a possibilidade de um recurso para que a volta às aulas seja realizada quando nós tivermos, de fato, uma redução significativa dos novos casos no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente já pode orientar as escolas agora, né, presidente, que amanhã, quem não tiver uma certidão expedida por um responsável técnico não deve receber alunos. A escola deve permanecer fechada apenas ainda nos plantões para receber os EPIs. Presidente. Então, nós gostaríamos de reafirmar aqueles diretores que estavam preocupados, né, de assinar este documento exatamente por não ser um técnico da área, então ele não deve assinar. Agora nós temos uma liminar para isso, e também não devem abrir as escolas enquanto o técnico na área sanitária não for até a escola e fazer todas as vistorias e dar o seu ok. É isso? Perfeitamente. E mesmo quem já assinou a autodeclaração, a interpretação que a gente faz da decisão liminar é que ela se torna nula, né? Ela é invalidada,
porque agora há essa exigência de que seja certificado por um responsável técnico, né? Que o juiz disse que deve ser um responsável do Estado, preferencialmente um técnico sanitário, né? Mas não precisa ser necessariamente da vigilância sanitária, mas tem que ser alguém que tenha capacidade técnica para verificar se o plano está corretamente executado e que a escola demonstra segurança total para receber os alunos, né? Não adianta a coordenadoria mandar um servidor seu lá na escola e dizer que está tudo ok. Não é o que o juiz está dizendo, né? Nós temos que ter uma responsabilidade técnica, né? Um engenheiro do trabalho, quem sabe, né? Mas alguém que tenha capacidade para dizer que está tudo em conformidade para receber os alunos. Afinal de contas, é uma responsabilidade muito grande a retomada das aulas. São quase 1 milhão de pessoas que envolvem entre professores e alunos, né, que em tese estão isolados, né, e que vão retomar a circular, né? Então, realmente, tem que ter protocolos muito rígidos, e por isso que essa certidão é absolutamente necessária. Então é importante chamar a atenção, gente. Ó, não vale alguém da coordenadoria ir lá dizer que está tudo ok, tem que ser um técnico, é isso que diz o liminar. Portanto, continuamos na nossa resistência, né? Escolas fechadas, vidas preservadas. Exatamente. E se alguma direção receber um e-mail, algum tipo de comunicado de que informando que foi expedida a certidão, se não houve presencialmente ninguém lá, aí a gente pede que denuncie essa situação para o núcleo do sindicato, que vai entrar em contato com o jurídico, tá? Faça uma denúncia para nós, que nós vamos levar ao juiz, porque a liminar vai estar sendo descumprida, né? Nós ouvimos um relato de uma escola que recebeu, o presidente sabe melhor que eu, em torno de 1.000 litros de álcool gel, né, presidente? Eu tenho certeza que nenhum técnico responsável vai emitir uma certidão de conformidade sanitária com o risco de incêndio que pode representar 1.000 litros de álcool gel acondicionados numa mesma sala, que é o que a gente recebeu o relato, né? E não é só isso, nós temos casos de escolas que não têm pessoal para fazer a limpeza. E o governo prometeu que iria fazer a contratação de servidores e nós ainda não recebemos, as escolas não sabem de ninguém, né? Então, são casos, a imprensa relatou, né, casos de 60 escolas que têm um único servidor de limpeza, né? Então, evidentemente que é impossível executar um plano de contingência, de prevenção e monitoramento contra o Covid-19 com uma única pessoa sendo responsável por desinfectar uma escola grande, que às vezes tem 1.000, 2.000 alunos, né? E eu duvido que qualquer técnico responsável dê uma certidão num caso desses. Ou seja, é papel do governo se organizar. Ele teve 7 meses para se organizar, mas agora é papel do governo se organizar e elaborar planos que sejam executáveis, né? E que sejam atestados por responsável técnico. Inclusive, é importante, né, dizer que nós, ontem, que deveriam iniciar as aulas presenciais das 2.300 escolas que temos no Estado, somente 5, parece que em todo o Estado, conseguiram voltar. Então, foi um grande fiasco. Mas essa preocupação que o senhor colocou agora, doutor Pedro, nós temos, porque muitas escolas estão recebendo muito álcool 70, álcool gel, e não tem onde acondicionar esses álcool no espaço real que tivesse segurança, né? Nós temos, inclusive, alguns casos que botaram na sala de leitura.
onde tem muito papel. Então, nós temos essa preocupação e queremos também chamar a atenção dos diretores, a preocupação porque o álcool, ele é um combustível, né? Então, de Claro, repente, ele é extremamente inflamável. agora, olha o perigo que pode acontecer, acidentes, né, terríveis nas escolas, e o governo parece que não tem nenhuma preocupação com isso. Aliás, a gente está dizendo há bastante tempo que as decisões são tiradas por pessoas que não conhecem escolas dentro do gabinete, né, e não escutam as escolas. Então, nós queremos chamar a atenção também dos diretores com a preocupação com os cuidados para que não tentem, de alguma forma, a gente sabe que a escola não tem depósito para poder receber um depósito com as qualidades, os cuidados necessários para receber todo esse volume de álcool que estão recebendo. Nós recebemos também informações, doutor, inclusive com fotografias de papel toalha sujo, rasgado, chegaram já utilizados. Então, está sendo muito difícil, né, dentro das condições que o governo está dando, para termos realmente as condições para começar. E é importante chamar a atenção, então, dos diretores. Não assinem, quem já assinou já sabe que perde a validade, e não abra a escola sem ter primeiro um técnico na área sanitária, né, que vai poder dar o ok para as aulas presenciais que começarem ou não. Doutor Pedro, eu queria apresentar uma questão para o senhor. Ontem nós fomos visitar as escolas, nós ficamos sabendo que professores que estão atendendo presencialmente também serão os mesmos que vão atender remotamente os alunos. E para nós isso é dupla jornada com um salário apenas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, perfeito, presidente. Realmente isso é uma preocupação que a gente tem tido desde que foi anunciado o retorno das aulas presenciais, que é como é que o professor vai ter, porque ele vai ter, a partir de um determinado momento, 2 turmas, né? Ao invés de ter uma turma com 20, ele passa a ter 2 turmas de 10. Mas, e aí nós perguntávamos, né? A gente já conseguiu fazer esse tipo de pergunta, mas não nos foi respondido, se seria feita uma aula online para quem estava em casa, para acompanhar ao vivo o professor que estaria presencialmente, né? E como que isso se daria, com que tipo de equipamento, já que o Estado não fornece nada. E nós não temos obtido resposta. Isso é uma preocupação que a gente tem, né? Mesmo que seja considerado uma redução de 3 horas por dia, a carga horária do professor não dá para ele elaborar as outras matérias para o ensino remoto sem que se comprometa a hora-atividade que o professor tem, né? Do terço da sua carga horária para a hora-atividade. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Eu espero que o Estado resolva isso sem que nós precisemos judicializar a questão, mas se houver a necessidade, isso vai ser judicializado, porque nós entendemos que isso extrapola a carga horária, se denota como uma hora extraordinária, né? A hora extraordinária, o judiciário ele tem uma dificuldade, porque ele exige uma prova disso, então a gente vai tentar encaminhar isso antes, para que seja resolvido, e se isso não for resolvido, nós vamos dar orientação para todo professor, para ele comprovar que está trabalhando fora da sua carga horária normal, porque eventualmente, se nós tivermos que judicializar a questão, e nós vamos buscar o direito dos professores. Então é importante chamar a atenção dos professores quando estiverem dando aula presencial. É claro que vão assinar o ponto na escola, com o tempo que esteve na escola, e cronometrar também o tempo que ele precisa para elaborar as outras aulas e poder gravar as outras aulas, para comprovar, para termos a comprovação, né, do trabalho para além da sua carga horária. É isso? Exatamente. E mais a própria hora-atividade, né? Então, e mais, né? Tem uma outra coisa. O professor que vai para a escola, ele vai ficar, a partir de agora, pela ordem do governo, 3 horas dentro de sala de aula, mas quanto tempo ele demora para dar uma organizada na sala? Né? Porque a sala tem que ser dividida. Todo dia vai ter que ser dado uma arrumadinha na escola, de uma forma geral. Né? Isso não vai ficar tudo exclusivamente 100% só no pessoal da limpeza. O professor ele também vai ajudar na organização ali no dia a dia. Então, isso é carga horária.
área, isso é trabalho, o professor está trabalhando, ele está batendo ponto, ele está trabalhando. Não é só a sala de aula, né? E fora isso, o deslocamento que tem quando termina uma aula, tu atende um aluno um pouco mais tempo depois do término da aula, tu conversa com o aluno. O governo tem demonstrado no plano de contingência algo que eles usam, uma expressão que é o acolhimento ao aluno, né? Então, tudo isso é trabalho, né? Isso é sala de aula. Então, todos essas circunstâncias a gente vai orientar a categoria que registre, porque se o governo não der as condições dentro da carga horária normal do professor, eu não tenho dúvida que isso pode ser caracterizado como hora extra e deverá ser indenizado. Nós queremos lembrar também que o governo, primeiro, teve 7 meses para mandar e organizar as escolas para o retorno, mandar os EPIs. Desde o dia 5 de outubro, nossas escolas estão em plantão esperando os EPIs que não chegam. Nós temos falta de funcionários, como bem disse o doutor Pedro, nós temos falta de professores ainda. E nós não vimos, e as escolas não estão vendo chegar aqueles contratos que o governo prometeu que faria para poder receber os nossos alunos. Então, a ineficiência do governo, a incompetência do governo ficou demonstrada agora mais uma vez. E, ao mesmo tempo, dizer que a sociedade gaúcha pôde perceber aquilo que nós denunciamos há muito tempo, o descaso com a escola pública, né? Com falta de estrutura, com falta de pessoal, que nós sempre denunciamos e sabemos que isso é um mal para a educação e que, infelizmente, o governo não tem nenhuma responsabilidade com a educação no estado do Rio Grande do Sul. E quero aproveitar este espaço aqui para agradecer à comunidade escolar. A comunidade escolar não está mandando seus filhos para a escola. Eles entenderam a gravidade da situação e entenderam que é importante, né? Que um ano letivo a gente recupera. Agora, a vida de uma criança, a vida de um adulto, não recuperamos mais se ele vier a falecer. Então, agradecer a toda a comunidade escolar que está junto conosco, está acompanhando as escolas, acompanhando os professores, atentos nessa questão que é do cuidado com a vida. Nós queremos agradecer ao escritório novamente por essa vitória parcial que tivemos, mas uma vitória importante, porque é mais um obstáculo, né, que o governo vai ter que superar para abrir as escolas. Então, eu quero agradecer a todos, um bom final de dia para vocês, e continuamos na luta e continuamos resistindo.